Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais este dia, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pelo dia do Senhor, que Deus possa falar conosco, trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Vamos procurar segurar as crianças sentadas, cada uma do lado da sua família. Não é uma reunião social, é uma reunião em que nós falamos das coisas de Deus. Se nós não instruirmos as crianças, elas crescerão como crianças rebeldes. E deixa chorar. Chorar não mata. Pelo tanto de água que essas crianças tomam e desidratação, ninguém vai passar. Então não tem problema, deixa chorar. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o julgamento divino contra Israel, parte 2. Semana passada demos então continuidade à descrição dos pecados da nação escolhida de Deus. Tudo que falar em relação à nação escolhida de Deus, você olha como se você estivesse olhando no espelho. Observamos que, como nós, apesar de filhos, continuamos sendo rebeldes e contrários às leis de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Semana após semana. Nós vamos fazer 11 anos da nossa igreja. Alguns estão mais tempo, outros menos tempo. Alguns presenciais, outros apenas online. Mas você tem ouvido a palavra de Deus. E muitas vezes eu vejo vocês como crianças. Muitas vezes eu vejo vocês como a Heloísa, que quer correr de um lado para o outro e fazer a sua vontade, apesar do ensinamento. A nação de Israel, ela está passando por um problema exatamente como esse. Ela ouve a palavra, ela entende a palavra, ela quer que a palavra seja executada na vida dos outros. Olha, dá uma encostadinha na porta aí, porque o povo está inspirado hoje, por gentileza. Querem que as leis sejam aplicadas na vida dos outros, mas eles esquecem que a lei, ela é para um e é para outros. Os israelitas, nós meditamos na semana passada, usavam as peças de roupa e vinhos dados em garantia pelas suas pequenas dívidas em suas festas, usurpando assim, usurpando assim a lei de Deus e excedendo na ação do juízo humano contra os mais pobres, que é a temática que nós temos trazido. A questão de nós sermos pessoas misericordiosas. A questão de nós olharmos para o próximo com amor. Os israelitas não olhavam. Heloísa, silêncio, por favor. As tradições legais permitiam que um credor tomasse do seu devedor uma peça de roupa como garantia. Mas essa deveria ser devolvida antes do anoitecer, por causa do frio. Então havia garantia. Não sei como se era o procedimento, se depois pegava de novo. Mas a lei dizia, até às 18 horas, aproximadamente, você fica com essa garantia e depois devolve. Mas eles retinham as peças de roupa. Ao reter mais do que a lei permite, o manto adquirido por meios legais, o homem rico faz mau uso de uma lei para satisfazer o seu próprio prazer. E todo o problema aqui de Amós é o problema de você querer satisfazer apenas o seu prazer, apenas a sua vontade. O Alice falou com muita consistência exatamente essa condição. Deus tem te abençoado. E você tem feito o que com isso? A Vânia postou ontem lá no grupo. Não se esqueçam de trazer alimentos para os pobres. Você trouxe? Você lembrou? Com certeza você não deixou de encher o seu bucho na hora do almoço. Mas você esqueceu.
daqueles que são pobres. É exatamente o que o povo de Israel está sendo exortado aqui nesta noite. O agir de Deus a favor de Israel no passado está claramente em contraste com o atual proceder do povo que profana o seu santo nome. Sim, quando você não obedece às leis do Senhor, você profana o nome dele. Ao rejeitar a graça de Deus demonstrada no passado e sua mensagem por meio dos profetas, o povo estava rejeitando o domínio soberano de Deus em suas vidas. Não queira entrar numa guerra de braço, uma queda de braço contra Deus. Deixe-se levar pelo Altíssimo, pelo ensino que Ele tem a passar. Além de se esquecer dos atos da graça de Deus, eles rejeitaram a vontade de Deus que foi exemplificada e declarada por nazireus, jovens que se abstinham da mundanidade e profetas que traziam a palavra do Senhor. A nação, ela não tinha problema com profetas, desde que os profetas falassem apenas o que lhes era agradável. A palavra de hoje tem como título Castigo e Destruição de Israel. É o fechamento desse primeiro capítulo, junto com esse segundo capítulo, mostrando as consequências sobre a vida daqueles homens que podem ser chamados de você e de mim também. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós. Amós capítulo 2, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus em Amós capítulo 2: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Verso 6: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sob roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro dos pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela tua graça e pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, Pai. Que nós possamos, Pai querido, ouvir a voz do teu Espírito Santo e nos identificar, Pai querido, nas palavras deste texto sagrado, Pai. Nos instrua, Pai,
Fala conosco. Peço que tu me dês, Pai querido, a capacitação necessária para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A recompensa da desobediência é o castigo. Talvez você esteja achando lindo e maravilhoso o que a Heloísa está fazendo. Mas não tem nada de lindo e maravilhoso. E quando você olha para ela e sorri, ela fala: estão achando graça de mim. E muitas vezes as pessoas, dentro das nossas vidas, quando nós cometemos os nossos delitos e pecados, eles sorriem por nós, para nós. Sendo que eles não ajudam em nada sem que nos repreenda, que eles nos repreendam. O amor de Deus, ele é um amor diferenciado do amor do mundo. O amor de Deus é um amor de correção. Você pode procurar e você vai achar muitas palavras de bênçãos dentro das Escrituras Sagradas. Mas a grande maioria é um texto de exortação. Porque o Pai, ele não está preocupado com o teu dia de hoje. Ele está preocupado é um modo de dizer, com a sua eternidade. O povo de Israel tinha todo um histórico de salvação, tinha todo um histórico de cuidado, e mesmo assim eles abriram mão do cuidado e do amor do Senhor, e preferiram ditar as suas próprias normas e regras. Talvez você esteja fazendo isso também na sua vida. Os versos que iremos meditar hoje são os versos 12 a 16 que diz: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. É o terremoto que ele falou lá no começo, lá no capítulo 1. Ele falou de um terremoto. O terremoto é esse. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Vem mostrando a condição dos fins dos tempos, em que você talvez ache que porque você está prosperando, ou porque você é jovem, ou porque você tem vitalidade, ou porque você é inteligente, você é esperto, capaz, você acha que você pode fugir de alguma coisa da determinação do Senhor. E o Senhor, ele fala com todas as palavras que por mais que você queira fugir, não tem como. Num contraste, nós temos a condição daqueles que são filhos e são obedientes, em que fala que nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a espada, nem demônios, nem potestades, nem o porvir pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você tem se afastado. Você tem deixado de cumprir os desígnios dele. No verso 13 ele vem falando sobre esse terremoto, esse oscilar a terra debaixo dos pés. É um terremoto que está acontecendo. A oração de castigo é dividida em duas sessões. O que Deus fará com a nação e que efeito esse castigo terá sobre a nação. Qual é a consequência do castigo de Deus? Deus às vezes ele castiga um ou outro. Será que tem algum tipo de consequência? Será que você ouve isso e você coloca em prática na sua vida? Ou passa a ser apenas mais uma coisa que você ouviu? Orações comuns dos outros oráculos, como meterei fogo, consumirei os seus castelos, não aparecem. Heloísa, não é a hora de brincadeira. Ninguém está achando graça. Não tem graça nenhuma. Essas orações, meterei fogo, que consumirão os castelos, não aparecem, mas ainda assim, a ênfase é sobre a derrota militar de Israel. Falando sobre o poderio bélico. Aquilo que defende a nação. O que é que defende você? Pode ser a sua estrutura, pode ser o seu ensino, pode ser inclusive a sua religiosidade. O que defende você? Ezequiel capítulo 34, verso 15, ele vem falando dessa condição daquelas pessoas que eram dependentes de Deus. A dependência de Deus mostra se você é filho ou não é filho. Falo constantemente, talvez a mamãe esteja ouvindo, e ela fala, eu não me sinto digna. E eu falei, enquanto você não se sentir digna, é exatamente o local certo que você deve estar. Eu não sou digno.
eu não tenho direitos. O julgamento começa, o verso 12 começa dizendo eis. Esse eis, ele vem usando a primeira pessoa, demonstrando que a vontade soberana de Deus é o poder que está por trás do futuro de Israel, da minha vida e da sua vida. Quem controla o meu tempo, o seu tempo, quem controla o que acontece e não acontece é Deus. Tenho aprendido com o caminhar dos tempos e com os cabelos brancos, que o Senhor, ele controla tanto condições boas como condições ruins. Tanto guerra como paz. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para guerra e há tempo para paz. Há tempo para todas as coisas. Nesse momento desse texto, Deus está contra a nação, assim como se opôs aos outros povos. O agir de Deus contra Israel é expresso dentro de uma metáfora, uma comparação, colocando Deus como se fosse uma grande carroça e aquelas pessoas como feixes, como varetas, como negócio de trigo. Está lá os feixes. E aquilo lá vai ser sacudido. E quem sacode é o próprio Deus. Ele é a carroça. Ele é onde estão aquelas pessoas. Deus irá fender, abrir essa terra no seu julgamento. A imagem descreve um terremoto que destruirá os fortes de Israel e colocará todo o seu povo em estado de pânico. Quando nós tivemos a pandemia, as pessoas entraram em pânico. As pessoas ficaram desesperadas sem saber o que ia acontecer. Ninguém conhecia aquela doença. Ninguém tinha ficado preso em casa. Se você olhar a história, você vai ver que isso acontece de tempos em tempos. De tempos em tempos isso acontece. Heloísa, silêncio, por favor. E peço que tanto Rayane como Felipe não fiquem chateados, porque eu estou educando. Amo essa criança maravilhosamente. Amém? Tá bom? Bom? De tempos em tempos, acontece isso. Pessoas morrem. A grande peste negra levou 1/4 da população mundial. Você consegue entender isso? 1/4 da população, de cada 4 pessoas, uma morreu. Muita gente morrendo. Então isso acontece, e as pessoas elas sentem pânico de tempos em tempos. O problema é que nós, como seres humanos, nós somos rapidamente adaptáveis. E nós nos acostumamos inclusive com as condições ruins. Porque nós achamos que aquilo que é o que nos deve acontecer e que aquilo ali está certo. O povo de Israel se acostumou com isso. A ligação da colheita com o castigo e as referências a terremotos e outros textos de Amós se encaixam com o tema do julgamento, e ele está falando, vai ter um terremoto, vai ter um juízo do Senhor. O Senhor, ele vai voltar, e o juízo dele não é um tempo de flores, não é um tempo de fogos de artifício, em que você olha lá na praia de Copacabana, aqueles fogos, agora os drones fazendo. Não, gente, não é isso, é trevas. Vai ser um momento de perseguição e de luta e dificuldade. Ou você vai estar pronto, ou você morre no campo de batalha. Assim foi em todas as guerras. Quando teve a guerra do Vietnã, as pessoas elas fizeram todo um treinamento. E se elas não fizessem um bom treinamento, quando elas iam para a guerra, elas iriam morrer. O treinamento é hoje, o treinamento é agora. O que você tem feito com esse treinamento é com você. É impossível escapar. Os resultados do julgamento de Deus serão devastadores. O profeta descreve o que parece ser uma cena de batalha com tropas, arqueiros e cavaleiros. O inimigo não é mencionado, pois é o próprio Deus. É Deus que está executando aquele juízo. Em toda a história do povo de Israel, em Reis, Samuel e Crônicas, a gente vê pessoas se levantando contra o povo de Israel. O próprio Nabucodonosor, ele se levanta e fala, quem está me mandando é o próprio Deus. Não são os meus deuses, é o seu Deus que está mandando. E aquelas pessoas viam a ação divina de Deus revertendo a situação. Pessoas lutando contra 1 milhão do exército de babilônicos, de sírios, de pessoas que eram um número 10, 20 vezes maior, sem nenhuma arma atômica, sem nenhum avião, era corpo com corpo. Então o número fazia diferença. E Deus ele dava vitória para aqueles homens, mas mesmo assim eles continuaram agindo em rebeldia. Mesmo assim. Nessa guerra santa, as tropas mais ágeis de Israel não serão rápidas o suficiente. Os mais fortes e valentes não escaparão da morte. Seus arquitetos bem armados, os que produzem suas carruagens, serão inúteis.
E eu mexo com parte de investimento, algumas coisas eu não compartilho com vocês, que é um pouco mais complexa. E eu vejo algumas coisas acontecendo e que a pessoa ela não tem tempo para fazer nada. Já contei para vocês que há uns 3 meses atrás, quando teve uma queda, quando teve aquela guerra lá, que caiu bolsa, caiu tudo, entendeu? Você não tem tempo. Aqui que ele está falando é exatamente a mesma coisa, não dá tempo. Você pode ser hábil, você pode ser ágil, mas você não consegue fugir do julgamento do Senhor. Ou você está debaixo das asas dele, ou você está debaixo da vontade dele, ou você padece. Suas poderosas forças militares desmoronarão completamente de terror quando Deus sacudir a terra com sua ira. O exército de Israel será aniquilado naquele último dia de Deus, quando ele passar em seu meio. Quando teve a última praga do Egito, que o anjo destruidor do Senhor, que é nada mais, nada menos do que a figura de Cristo, passou e matou todos os primogênitos dos animais e dos seres humanos. Eles viram o poder de Deus. E eles morreram de medo e falaram assim: saem da nossa presença, leva ouro, leva prata, leva comida, leva pano. Eu não quero nada, queremos que você saia daqui, senão a gente vai ser exterminado. Terror! Esse é o alerta que a gente está fazendo aqui nessa igreja. Se posicione debaixo da vontade de Deus, para você não passar esse tipo de terror. A morte e a vergonha da nudez estão à espera do exército e do povo. Em várias passagens, essa figura que a gente vê bastante nos filmes medievais, em que quando um exército ele é derrotado, ele passa no meio da cidade, as pessoas vão jogando frutas podres naquelas pessoas, e elas, em grande maioria, elas estão nus, no mínimo sem as suas armaduras e sem seus armamentos, mas na grande maioria estavam nus, que é a figura de Cristo, quando ele está na cruz do Calvário. Você está achando que ele estava com algum paninho? Não, ele estava nu. Estava nu diante da mamãe dele, diante das pessoas que tinham amor para ele, e também diante dos seus acusadores. Era uma forma de mostrar a vergonha daquelas pessoas, e elas ficarem cada vez mais envergonhadas. E o Senhor está falando sobre essa nudez das pessoas. Através da repetição, Amós enfatiza quão terrível será o terror de Deus sobre os poderosos. Se nem o exército consegue se livrar, imagina homens e mulheres comuns. Os poderosos, aqueles que pegaram as vestes, aqueles que pegaram o vinho, aqueles que usurpavam os pobres, eles não tinham a menor chance. Se os mais ágeis dos exércitos não podiam lidar com a ira e com o furor do Senhor. Amós termina este confronto intenso e chocante contra Israel com 3 palavras simples. Disse o Senhor. Não foi Amós, não foi nenhum profeta iluminado, mas é Deus que está falando. O alerta de Deus, ele continua válido, ele continua vivo. A palavra de Deus, apesar de ser no Antigo Testamento, ela continua atual nos dias de hoje. É o que nós vemos hoje na igreja brasileira, é o que hoje nós vemos dentro da sociedade, pessoas que não têm amor e empatia nenhuma ao próximo, só querem levar vantagem em tudo. Uma frase de Gerson, na década de 80, que pegou como lema do brasileiro: eu tenho que levar vantagem em tudo. Dentro dos nossos investimentos, que alguns estão aqui, a maioria está, uma das investidoras lá erraram, em vez de 45% apareceu 60%, ninguém falou nada. Mas quando foi feita a correção, todo mundo: como é isso? Como que você rouba? Ou seja, enquanto eu estou levando vantagem, está tudo certo. Mas quando é retirado esse benefício, que não era um benefício, eu pulo e grito. Nós temos que defender a causa daqueles que são mais pobres, aqueles que são inocentes. É por isso que eu bato na tecla. Vai no mercado, compra um pacotinho de macarrão, pega o miojo, custa R$ 2,19, e coloca lá. Apesar de não ser saudável, é uma refeição para uma pessoa que está passando fome. Você não pode continuar nesse caminho, dessa vida, em que você tem tudo e você não compartilha nada. Deus está falando que Ele vai exercer o juízo dele. Eu não gostaria de ver você. Eu não estou aqui falando para você como terror, como gafanhoto, não é nada disso. Eu estou falando que se Deus ele tiver que ensinar você, Ele vai te ensinar, porque Ele te ama.
As implicações teológicas de Amós capítulo 1, verso 3 até 2:3, que foi até o julgamento de Judá, formam o pano de fundo para a mensagem que nós meditamos do 4 até o 16. A estrutura, o enfoque sobre o abuso dos fracos e a previsão de determinação divina de julgar todas as nações, pois cada uma delas é responsável pelos pecados, levaram o público israelita a olhar aquelas pessoas e falar assim: Deus tem todo o direito de julgar aquelas nações. Só que eles esqueceram que Deus, ele não faz acepção de pessoas, inclusive nos seus julgamentos. Nos 2 últimos oráculos contra Judá e Israel, Amós leva os ouvintes a perceber que eles são tão dignos de receber o julgamento e o juízo de Deus, como aqueles povos que eram pagãos. Tanto para Judá como para o grande oráculo final contra Israel, baseia-se no conhecimento e aceitação do povo, da lei de Deus e das tradições antigas. Você conhece a palavra, você tem que pôr em prática. Não dá para você continuar vivendo como se você não conhecesse nada do Evangelho, como se você não tivesse sido batizado, não tivesse ouvido a palavra, não tivesse trabalhando em algum ministério. Não dá mais. A gente tem que ficar voltando aos primeiros ensinamentos, porque você continua fazendo as mesmas coisas. E Deus exorta porque Ele ama. Eu gostaria muito de estar aqui com vocês, falando palavras doces. Olha, eu vi um anjo aqui, olha a bênção caindo ali sobre a cabeça da Esther. Mas não é isso. Eu não vejo isso. Eu vejo pessoas que muitas vezes estão agindo como crianças semana após semana. Eu atendo vocês e ouço vocês agindo semana após semana como crianças, que parecem que não entenderam nada, ainda preocupadas com o seu próprio umbigo e não com o próximo. E a gente não consegue avançar a nível de quantidade de igreja, nem pessoas salvas, porque você tem que voltar todos os dias ao mesmo tempo para a mesma questão, ao mesmo ensino. Eu tenho repetido o mesmo ensino semana após semana. Olhe para o próximo, olhe para o próximo, olhe para o próximo, ame o próximo. E você está falando, está ouvindo assim: eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu não posso viver mais sem mim. Você tem que mudar o seu coração. O povo ainda assim concordava com a ideia de que Deus podia e devia julgar as outras nações, que é exatamente o que nós fazemos quando nós vemos a corrupção na Petrobras, na política. As pessoas fazendo coisas: esse povo está errado, olha os homossexuais, olha o show da Madonna, mas e nós não olhamos para nós mesmos? E quando Deus olhar e falar assim: o mesmo juízo que você está executando com essas pessoas, eu vou executar contra você. Amós não concentra sua condenação sob falsas tradições teológicas, mas em relação ao que você conhece. Ele não está querendo que você seja um exegeta, você seja um teólogo de alta monta, não. Ele quer simplesmente que você aplique os conceitos básicos do cristianismo. Se o julgamento de Deus era válido, tomando como base os atos contrários à consciência, quão maior é para aqueles que conhecem a palavra de Deus. A prestação de contas e a seriedade da justiça estão ambas ligadas ao grau de responsabilidade. O povo escolhido de Deus, eu e você, recebemos a verdade, gozamos os benefícios dos atos soberanos de Deus. Assim, a rejeição dessas tradições da direção de Deus são uma afronta contra o próprio Deus. Quando você age não como um homem de Deus, quando você age não como uma mulher de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. E Ele não aceita isso. Ele não aceita que você receba a glória para si mesmo. As acusações contra Israel incluem um julgamento severo das políticas socioeconômicas e suas aplicações sobre os pobres e fracos, como eles eram tratados. Os opressores em Israel não se aproveitavam de pessoas estrangeiras, mas eles se aproveitavam de irmãos, pessoas que caminhavam junto com eles. Será que você tem olhado para o teu irmão de uma forma tranquila aqui na nossa igreja? O seu cônjuge, o seu irmão sanguíneo, seu irmão, seu primo, como você tem tratado? O nome de Deus, ele é profanado e sua reputação é envergonhada, porque aqueles que são seu povo, chamados pelo seu nome, não honram a Deus nas suas vidas. Fiz essa pergunta de manhã e faço de novo. As pessoas com quem você convive, você sabe que você é cristão? Não porque você anda com uma cruzinha, ou porque você tem uma Bíblia no painel,
ou porque você tem um adesivo propriedade de Deus. Não é nada disso. As pessoas elas conseguem identificar em você um cristão verdadeiro. Eles não se afastam dos que tratam os pobres injustamente, não vivem em gratidão a Deus pelos atos que Ele realizou a seu favor, enquanto eram escravos, pobres e desamparados. Falava com o Nicolas outro dia sobre prosperidade, e ele conversou comigo e falou assim: pois é, né, pastor? Eu lembro do tempo em que a gente vendia o almoço para comprar janta. Isso tem sido uma realidade nas nossas vidas. E o que nós temos feito com isso? Prosperar apenas por prosperar? Será que é isso realmente que é o nosso intuito? Eu não estou dizendo para você parar. Não estou na preocupação de você ficar quietinho, não. Você tem que prosperar mesmo. Eu quero mais é que você tenha muitos recursos, que você consiga viajar para a Europa, que você tenha um carro bacana. Eu quero isso mesmo. Mas não é só isso. Se ficar apenas nesse contexto, Deus tira tudo de novo. Meu filho não aprendeu ainda, eu vou ensinar ele. Deus destruiu completamente os cananeus, que eram os inimigos de Israel. Interveio nos acontecimentos da história em favor do povo de Israel, que era desamparado e fraco, e que se encontravam presos em cativeiro. Deus destrói os poderosos, mas defende a causa dos necessitados e daqueles que sofrem abusos. A realidade chocante que Amós retrata é a transformação do povo de Deus, que era pobre, para uma potência forte, que vai então contra o seu próprio Deus. Esquece de onde veio a prosperidade. Esquece que tem que olhar para o próximo. Os resultados da graça de Deus no passado não evitam o seu julgamento no futuro. A prosperidade que você está vivendo hoje, a bênção do Senhor que você está vivendo hoje, tudo que você vier a construir é nada diante do sopro de Deus. Nada. Uma enfermidade acaba com tudo isso. Ah, mas eu juntei 100 mil, 200 mil. Passa uma semana na UTI sem um plano de saúde bom. Passa. Vai lá ver quanto fica. Acabou sua vida. Recursos foram embora. Sopro de Deus. Os resultados da graça de Deus no passado não evitam seu julgamento no futuro. Amós anuncia a vinda de um dia de derrota militar inescapável. O poder humano e suas habilidades de nada valerão naquele dia. Ninguém irá escapar. Apenas aqueles que têm na sua fronte a marca do sangue do Cordeiro. Quando no fim das pragas do Egito, o anjo destruidor ele passou. Se ele viu o sangue, ele fala que não. Minha mãe falou assim: eu não me sinto justa. Nós não somos justos. Nós somos justificados. Cristo morre por mim e por você. Ele paga o preço. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos a figura de um intercessor, que chama-se Jesus Cristo, que fala: não venha com juízo sobre ele, Deus Pai, porque eu paguei o preço sobre ele. Mas ninguém poderá escapar desse dia de juízo. Até mesmo os mais rápidos e bem equipados para a batalha perecerão. Nenhum inimigo militar é identificado, porque o destruidor será o próprio Deus. Nenhuma palavra sequer de esperança aparece neste oráculo, e não se pode ver nenhuma exceção de julgamento. Como é ruim quando não há esperança. Talvez você já tenha se encontrado em momentos sem esperança. Amós não está apenas anunciando a derrota de um exército numa batalha que iria acontecer. Ele está prevendo o fim da nação. O julgamento de Deus está chegando. O dia do Senhor está chegando. Você pode se encontrar como uma ovelha ou como um bode. Você pode estar entre os salvos ou os condenados. A tua vida, nos dias de hoje, enquanto você está vivo, vão mostrar aonde você vai passar a eternidade. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Que essa palavra dura palavra, Senhor, possa alcançar os nossos corações. Mudar, Pai querido, quebrar a nossa cerviz, Senhor, para que nós possamos ouvir a voz do bom pastor. Não a voz da minha pessoa, mas a voz do bom pastor.
E que nós possamos entender que os dias são maus, e que nós temos, Pai querido, que olhar de um lado na construção do muro, como foi feito na restauração do templo, na restauração dos muros de Jerusalém, e na outra mão nós temos que ter a nossa espada pronta, Pai querido, para guerrear. Nos dá sabedoria, Pai, entendimento e capacitação. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.